A nova camisa do Palmeiras. O Verdão lançou a sua terceira camisa e a gente vai mostrar ela aqui na íntegra para vocês. Tem também os europeus e os argentinos reagindo a uma possível chegada do Andrés Pereira do Palmeiras e as reações aqui estão muito engraçadas, hein? E também onde assistir Palmeiras Esporte, horário, escalação, para você não perder nada aqui hoje. Na hora que for ligar a televisão ali, não ficar perdido, fechado? Vamos junto? 3 assuntos aqui para a gente trocar uma ideia, debater. Vamos junto aqui comigo? Seguinte, se você já conhece o nosso trabalho, te peço de antemão aqui para você deixar aquele like, por favor, que é muito importante para a gente, tá? Se você ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos e na companhia do meu amigo Erlan Dias, todo santo dia aqui tem vídeo do Palmeiras ou de futebol em geral. A gente traz resenha, informação, debate, muito entretenimento aqui para vocês. Então, assiste até o final se você não nos conhece. Se você curtiu o vídeo, aí sim, você deixa o seu like e se inscreve. Fechado, meus amigos? Vamos lá falar da terceira camisa do Palmeiras que estreia hoje contra o Sport. O Palmeiras já vai usar essa camisa hoje. Esse modelo aí que faz homenagem justamente ao que nós comentamos com vocês, faz homenagem ao manto, ao uniforme usado pelo Palmeiras no amistoso contra o Uruguai em 1965, quando o Palmeiras representou a seleção brasileira. Então, mais uma vez, bate com as informações que nós trouxemos aqui para vocês no canal antecipadamente semana passada. Então, pode confiar que aqui a gente tenta sempre trazer para vocês fontes de muita qualidade, tá? Palmeiras lançou nessa manhã o terceiro uniforme aí para a temporada 2025. O material ele é completo e composto por short azul, meiões brancos com faixas verde e amarela, em alusão à torcida, né, e a grandeza do Palmeiras, né? A combinação aí também ela remete ao uniforme usado em 1965 contra o Uruguai, quando o Palmeiras representou a seleção brasileira, né? Da comissão técnica aos jogadores, o Palmeiras inteiro representou a seleção brasileira. A estreia desse uniforme acontece na véspera do aniversário do Palmeiras, que é hoje na partida contra o Sport, né? No Allianz Parque, 21ª rodada do Brasileirão. E entre os principais elementos aí tá a parte frontal, né, que remete ao maior campeão do Brasil, o P envolto ali em alguns louros, né? Você pode ver aí, o Erno vai colocando mais detalhes para vocês, inspirado nas ilustrações da época. Isso reforça aí a simbologia e o orgulho em ser Palmeiras. Alguma outra coisa diferencial também nessa camisa é a gola. Ela é inspirada naquele modelo V usado no jogo, mas reinterpretar, tem um recorte mais moderno ali. Então, a própria Leila disse, né, muito mais que um clube de futebol, o Palmeiras é parte fundamental da identidade de milhões de torcedores, e essa nova camisa traduz exatamente isso, o orgulho de ser palmeirense, vem sempre em primeiro lugar, em qualquer lugar do mundo. E o tecido utilizado na camisa, ele traz ela é meio brilhante, né, um pouco brilhante. Na gola ali tem o sign-off, né, Palmeiras, meu Palmeiras ali na gola, e convido o torcedor aí a vestir não apenas um uniforme, mas traz uma bandeira, e também pode ser usada na Copa do Mundo. A ideia é que o Palmeiras coloque, que o torcedor, né, reaproveite essa camisa para ser usada na Copa do Mundo, tá? Os valores dos uniformes, eles variam de acordo com cada versão. Um jogador vai custar R$500, 499, sim, antes que você já responda e diga aí, eu também acho caro, do tamanho P ao EGG adulto, e a torcedor sai por R$ 369,90, do tamanho P ao EGG adulto. O infantil ali do tamanho 8 ao 14, 329,330, e a feminina do PP ao EGG também, 369. E esse modelo estádio, disponível exclusivamente nas lojas do Palmeiras, ele custa R$ 199,90 nos tamanhos PP ao GG. E esse uniforme, ele está disponível em breve na Verde Branco Mania, tá? O nosso parceiro aqui do canal. Então fique esperto aí, Erno. Se puder colocar o link aí para a rapaziada depois, fixado aí dos amigos da Verde Branco, daqui 1 ou 2 dias eles já têm a camisa nova, então você pode pedir lá com eles também, que eles enviam para todo o Brasil, tá? É uma loja extremamente confiável e eles estão ali na frente do Allianz. Agora eu quero saber, cara, de você, o que você achou da camisa do Palmeiras? Eu não sei, eu tô pensando uma bonita pra caramba, em mim eu já não sei se fica bonita, né? Mas confesso, vou passar na verde e branco lá e vou pegar a minha depois. Não gostei, me vê duas. Cara, eu gostei, eu acho que o amarelo é uma cor bem perigosa, né?
se fazer uma cagada é muito grande. Eu achei o que deu uma equilibrada boa aí foi os detalhes em verde, né? A gola e a manga em verde também, os patrocínios e tudo mais, porque eu tô usando aqui uma gola branca, eu gosto, acho que fica muito bonito, só que suja muito também, então tem um pouquinho de aversão quando é gola branca, já falei, essa camisa aí vai ficar da hora, mas dois jogos que você vai, que você sua, que você senta no carro, já dá uma cagada. Então gostei desses detalhes verdes, achei que deu uma salvar. Tem que ver pessoalmente também essas camisas novas do Palmeiras, por causa desses detalhes que vêm como né, é marca d'água, né? Basicamente ali que vem com agora, nesse caso aí é o P, a branca desse ano também teve, né? Então, mas assim, eu gostei, cara, achei legal. Tem esse lance do preço da mais acessível aí, né? De 199, ainda acho que poderia baixar o preço. Daí a gente já cansou de falar, né? De preço de camisa aí, infelizmente não muda muito. Mas no geral, gostei. Tem esse detalhe aí também da seleção, Copa do Mundo perto, repete ali o que foi feito em 2013. E é legal, né? Para quem é clubista, assim como a gente, não quer usar da seleção, já tem uma saída boa aí pro ano que vem. Mas diz aí, você que acompanha nosso canal, você curtiu, cara? Pra mim ficou melhor que a camisa da seleção brasileira, tá? Não sou fã de amarelo, mas pra mim ficou bem melhor que a camisa da seleção brasileira. O O Palmeiras estreia Mirassol, hoje contra. Oi? o Mirassol lançou uma amarela também, em homenagem à seleção, né? E o pessoal falou assim: camisa do Mirassol tá parecendo mais da seleção do que a da seleção. Do Palmeiras também tá parecendo mais da seleção. Que a seleção mudou, né? Com o escudo o logo no meio, enfim. Achei da hora. Tem que ser mais liso, assim, acho que fica mais legal. Exatamente. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito aí da nova camisa do Palmeiras. E Andrés Pereira, né? A gente já trouxe para você que ele tá perto do Palmeiras, ainda não foi confirmado. Estão ajustando ali os detalhes de pagamento e tal. E os europeus reagiram à possível chegada do Andrés Pereira. Está em tratativas aí com o Palmeiras. Ele chegaria aí no Palmeiras para ocupar a lacuna deixada pelo Richard Rios, né? Que foi para o Benfica. E o Andrés, ele é um assunto que a torcida do Palmeiras se acostumou a ver esse ano, né? Mas dessa vez a negociação ela pode fechar de maneira feliz. E assim que essas notícias sobre a possível saída do Andrés Pereira da Europa surgiram, os europeus eles começaram a comentar sobre o jogador. Eu vou até deixar aqui. Os do Fulham, eu tenho que pôr aqui, vai, tá, gente? Por mais que alguns gostem ou não, paciência. Eu tenho que colocar aqui porque faz parte do que a gente tem que noticiar, ó, inclusive. Ó. Às vezes viu o Andrés Pereira jogar um ótimo futebol, infelizmente não de forma consistente, seja qual for o seu futuro. Desejo-lhe o melhor, especialmente porque ele nunca causou problemas públicos como certa pessoa fez antes de ir para o Al Hilal. Ele está falando de quem? Está falando do Mitrovic? Acho que é o Mitrovic, né, que ele deve estar falando aqui. E tem um outro comentário aqui também, vou colocar na tela aqui para vocês, é esse aqui. Opa, uou, Palmeiras dando um grande passo, né, make a big move. Então aqui mais um comentário. Tem um outro aqui também, que é basicamente assim, ó. Tchau, Andréas, até da moça aqui, ó. Não sei se vale a pena colocar. Tchau, Andréas, não deixa a porta aberta. Bata a porta quando você sair. Tem um outro aqui falando que é assim, ó. Deixa eu até colocar esse aqui, né? Esse aqui é dos nossos. Onde o sol não bate. Esse cara, ele é corneta dos nossos, viu? Deixa eu ver, ó. Olha, ele falou aqui, Cornet. É Cornet, assim. ó. Cornet. É fantástico ver escanteios e cobranças de falta realmente indo para a área hoje, que foi quando ele não jogou. Então tá aqui aquela cornetada padrão, né? Padrão palmeirense no Andreas Pereira, mas vindo lá da Inglaterra. E também os argentinos. O TIC Sports informou que o Palmeiras está perto de fechar o Andreas Pereira, né? Falou aqui, ó, Palmeiras, rival de River na Copa Libertadores, somou o Andreas Pereira, Manchester United, e falou aqui. Aí tem o comentário do rapaz aqui, ó. A notícia no Brasil, né? A notícia mais. As notícias no Brasil: Pelé reviveu e é novo jogador do Palmeiras. Notícia na Argentina: Borja e Cavani se reuniram para comer um churrasco na casa de Román, Riquelme, né? Presidente do Boca. O que é curioso, ambos erraram a casa de Román e acabou comendo sozinho. Aí o Bruno Souza aqui falou: ó, e nós estamos recuperando salas, né? Tipo assim, dando uma comparação. Aí o outro falando: alguém o conhece, aí o outro, todavia tenho fé. Pode trazer o Mbappé e o Yamal, mas é futebol, ele está correto, ele está muito certo no que ele disse. Aí o outro está falando que não passará do Nath Fernandes, do Enzo e do Galopo.
Enfim, este lhe regalhou, né, deu de presente a Libertadores ao Palmeiras em 2022, fez uma pergunta aqui. Enfim, como compram Los Brazucas, né? Incrível, a diferença da liga é abismal. Então aqui, ó, falando que o Bozelli vai jantar o Andreas Pereira. Enfim, os argentinos, alguns, óbvio, confiantes, né? Muito pelo clubismo ali, e outros bem impressionados, né, cara? Falando realmente que o Palmeiras... O André soma muito nesse time do Palmeiras. E, cara, fica claro, né, cada vez mais a diferença das ligas aqui, né? Eu tava vendo, inclusive, esses dias, o patrocínio do Flamengo e do River. São os mesmos patrocinadores e o River recebe 6 milhões, cara. 6 milhões de euros. O Flamengo vai receber 42 por temporada. A diferença é absurda, né? E isso porque são considerados milionários ainda, né? Imagina os times mais pobres, né? Imagina pro torcedor argentino mesmo como vê isso, né? Porque a Argentina, quando ela dominava o futebol sul-americano aí, era muito por formação também, né? Era muitos jogadores que já cresciam lá no futebol argentino, no mercado deles, tanto que é muito raro você ver, era muito raro você ver brasileiro jogando lá. Aí um ou outro voltando da Europa, lembra ainda daquela Libertadores que o Riquelme destruiu, né, cara? Foi um absurdo, assim. Então eles sempre tiveram muito esse lance da formação e os times brasileiros perdendo muitos jogadores, né? Ou não focando tanto na Libertadores. Agora que o Brasil virou os olhos para a Libertadores e tá com esse bom momento financeiro também, que assim, bom momento alguns, né? Tem outros que tá fazendo loucura mesmo, né? A gente tá vendo o próprio Botafogo aí, vendeu a alma para ganhar a Libertadores, acaba dando certo, né? Vamos ver o preço disso depois. Mas hoje realmente o domínio é absurdo, né? Se olhar a folha salarial hoje do Palmeiras, do Flamengo, né, para os times argentinos, você vai pegar, obviamente, o River aí, que é um pouquinho melhor, mas você pegar o restante. E ainda assim não estão sendo campeões com facilidade lá, né, cara? Você vê como que é doideira mesmo o negócio de futebol. Os caras nem nas finais chegaram aí no último campeonato, o Boca e o River. Uhum, inclusive aí estão falando que o River Plate não joga bola com o Galhardo, né? Desde que o Galhardo voltou lá da Arábia Saudita, do Al Ittihad, não consegue jogar bola, não consegue fazer o River jogar bola. Então esse duelo aí ele vai ser bem curioso, viu? E vamos falar aqui de Palmeiras Esporte, onde você pode assistir, horário, escalações. Palmeiras enfrenta o Sport hoje às 7 da noite, segunda-feira, né? No Allianz Parque, 21ª rodada do Brasileirão. E o Palmeiras ele chega em um bom momento, né? Depois que ele afastou os protestos aí, emendou uma sequência de 4 vitórias invicto, né? O Palmeiras não perde, sendo 3 vitórias e um empate, incluindo uma goleada sobre o Universitário e uma classificação às quartas da Libertadores. Então o Palmeiras hoje ele tem 39 pontos no Brasileirão, 4 atrás do Flamengo e tem um jogo a menos em relação aos cariocas. Então o Sport ele tá na lanterna da competição. O Sport tem 10 pontos em 18 jogos disputados. Muita chance de cair, né, cara? Vive um momento de recuperação. O Sport é comandado pelo Daniel Paulista, ele vem de uma sequência de 5 jogos sem perder, com 4 empates e uma vitória. No último jogo, o Sport empatou com o São Paulo, 2-2, e inclusive permitiu, né, o São Paulo empatar o jogo. Então, teremos um jogo aí do segundo colocado contra o lanterna da competição, e aqui por obviedade, né, se espera que o Palmeiras vá para cima e ganhe esse jogo. Onde você pode assistir esse jogo de hoje é transmissão exclusiva do Premier, tá? Transmissão exclusiva do Premier, e como vê o Palmeiras para esse jogo de hoje, o Aníbal Moreno não joga, ele cumpre suspensão, levou terceiro amarelo, então o Emiliano Martinez deve ser o titular. Pode ser novidade na relação aí, né? Também ao lateral esquerdo. O Jefté e o Carlos Miguel, eles estão treinando com o grupo e já estão regularizados também. O Palmeiras apostou numa nova formação, inclusive na última partida, né? Fez um teste que deu até uma espantada na torcida, né? Enfim, foi meio que para girar o elenco do Palmeiras ali, o Abel testar nova formação. Mas como esse desempenho não foi tão bom, não foi bom não foi péssimo, né? A tendência maior é de que o formato usado anteriormente pelo Abel, ele retorna aí com mudanças específicas, né? Com mudanças bem específicas, caso o Abel decida poupar os jogadores. Então, o que nós podemos ter hoje aqui? Provável escalação do Palmeiras. O Everton, Giai,
Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista e Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. E aí quem tá de fora? Bruno Rodrigues, Rafael Veiga, Dorno Pubis, Paulinho, Ramon Sousa, que tem uma mialgia, e o Aníbal, que tá suspenso. E aí os pendurados, o Everton, Mikael, Emiliano Martinez, Piquerez, Vitor Roque, Facundo Torres e até o Vitor Castanheira, auxiliar técnico, e o Abel Ferreira também, tá todo mundo pendurado no Palmeiras. E aí, o Sport, o técnico Daniel Paulista, ele tem 2 desfalques, que é o Derek, atacante, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Pablo, né, é o candidato número 1 aí, mas também tem o Ignacio Ramírez e o Paciência. Sim, tem um jogador chamado Paciência, que eles são opções. Você imagina o Paciência jogando no Palmeiras? Não ia dar certo, né? O Paciência não ia funcionar no Palmeiras, não. Outra ausência também é o lateral esquerdo Igor Karius. Esse aí, para mim, é o melhorzinho do time do Sport, viu? Igor Karius. Ele tem uma lesão na panturrilha. E para a vaga aí, o Kevson é o substituto natural. E então o restante do time deve ser o mesmo que empatou contra o São Paulo na última rodada. O provável time do Sport aí deve ser Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon Menezes e Kevson, Rivera, Zé Lucas e ele, toma cuidado com ele hoje, marca ele, viu? Lucas Lima, cuidado com a lei do ex, Léo Pereira, Mateuzinho, e quem tá fora, né? O Derek suspenso, o Igor Karius, né? Lesão na panturrilha, Sérgio Oliveira, lesão ligamentar no tornozelo, o Diogo Hereda também, lesão no pubis, na região do pubis, e aí pendurados Zé Lucas, Matheus Alexandre e Kaique França. Árbitros, Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro 1, Celso Luiz da Silva, árbitro 2, Alex dos Santos, quarto árbitro, Renan Novaes, Insabralde e no VAR, Paulo Renato Moreira da Silva, Coelho, enfim, aquele joguinho que, não dá pra dar bobeira, né? Mais um que não pode bobear. Tem os pendurados do Palmeiras, tem que tomar cuidado, porque o próximo jogo é contra o Corinthians. É que assim, o Corinthians tá todo cagado, né? Ontem o Bidu também virou desfalque, então o Corinthians vai jogar com sub-20 do Palmeiras, e quanto mais desfalque o Corinthians tem contra o Palmeiras, mais medo dá, porque o Palmeiras adora aprontar dessas coisas, né? Mas enfim, tem que prestar atenção hoje nesses pendurados mesmo. E ontem eu tava vendo um corte lá do pessoal lá acho que é do Seleção, Sport TV, não sei. O Denilson tava falando sobre o pior futebol, o pior time do Brasil, né? E os caras estavam falando do Sport como é a lanterna, né? Mas ele colocou o Grêmio e ele falou uma coisa que é verdade. Às vezes alguns resultados do Sport são mentirosos, então tem que prestar atenção, porque não é um time tão ruim assim, óbvio. Pô, você olha na lanterna, beleza, mas é realmente um bagulho assim, você não pode entrar de salto alto, tem que prestar atenção. Esse jogo contra o São Paulo entrou com o time em reserva, tomou 2, depois que colocou os titulares, conseguiu colocar a bola no chão, empatou o jogo e quase virou ainda esse jogo. Então eles têm muitas dificuldades, mas também tem ali algumas virtudes ali. O Lucas Lima não corre, só que ele tem uma qualidade absurda, né, com a bola no pé para achar companheiro livre e tudo mais. Então, assim, é fazer o dever de casa hoje, né, cara? Entrar focado, ainda mais porque tem um intervalo depois até o jogo do Corinthians, né? Não tem jogo no meio da semana, joga hoje, depois joga só no domingo. Então, tem que entrar de maneira muito séria. O Flamengo pega o Vitória em casa, é muito difícil que o Flamengo tropece essa rodada. O Cruzeiro pegou um jogo difícil, que é o Inter, ganhou bem também do Inter. Então, é aquela rodada para manter mesmo, que não tem segredo. Não vai que num milagre o Flamengo empata, pelo menos, mas eu acho muito difícil, então tem que fazer a nossa parte hoje. É isso então, meus amigos. A gente volta aqui para vocês com mais vídeos. Deixa aí o que você pensa a respeito dos comentários. Palmeiras e Sport hoje, perdão. Tem Flamengo e Vitória mesmo horário, né? Se eu não me engano. Eu acho hoje que também tem. 9, né? Então hoje também, nossa, para judiar, em 9 horas. Tem também Flamengo. Gol. Pior que eu vou falar para você, pode ser também aquele típico jogo que o Flamengo deixa cair um ponto, viu? Aquele negocinho que o Flamengo derruba um pontinho aí. O time dos caras tá muito bom, tá voando, mas o Flamengo é aquela grande questão, né? O Flamengo ele joga bem contra os times mais fortes e aí contra os times menores ele costuma deixar um pontinho sempre tropeçando ali no caminho. Então vamos ficar de olho, que pode ser uma rodada bem interessante aqui. O que o Palmeiras precisa fazer é nada mais do que a sua parte, apenas isso. E depois, né, torcendo aí pros rivais tropeçarem. Mas é isso, meus amigos. O que vocês pensam a respeito? Deixa aí, por gentileza. A gente falou nova camisa do Palmeiras, que bateu, hein? Bateu exatamente tudo que eu falei aqui para você.
todas as informações que eu falei aqui para você de camisa, de calção, do que seria na camisa, bateu tudo direitinho. Então, mais uma aí na nossa conta, a gente conseguiu trazer uma informação muito certeira aqui para vocês. E é isso. Deixa o like, por favor, se inscreve no canal, que é muito importante para a gente. E a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu? Abração para vocês. Tamo junto.